o nosso pré-jogo agora para o jogo de amanhã, jogo decisivo. Todo mundo já está, daqui a pouco vou trazer a parcial da nossa enquete, mas acho que está todo mundo focado na Copa do Brasil, todo mundo querendo esse torneio que a gente não tem, e a gente já foi garfado em 2007, a gente já foi garfado em 99, então a gente precisa dar a volta por cima, é tempo de alegria e levantar essa taça aí, que vai ser muito importante, como o Glauber falou. Acho que, meu irmão, a gente vai ser uns 2 anos aí perfeitos para a gente. Então eu trouxe aqui para vocês, para a gente debater, o último time do Vasco, aí que tomou de 3-2 em casa. Não sei se vocês acompanharam o jogo. Eu vi. Mas tomou de 3-2 pro Corinthians em casa aí. E ele veio com essa formação aí, ó. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Hugo Moura, Freitas e Piton, Tietê, Jair, Ryan, Coutinho, David e lá na frente Nuno Moreira. Nesse jogo aí, ele estava com o Paulo Henrique, acho que é o lateral direito, que eles estavam até cobrando o Paulo Henrique na seleção brasileira. Tá machucado, então acho que eles preservaram o Paulo Henrique com a possibilidade dele voltar contra a gente amanhã. Hugo Moura, improvisado na zaga aí, que eles estão com problema na zaga também. Estão sem zagueiro lá, mas parece que contrataram algumas pessoas que já foram regularizados. Mas o Hugo Moura estava fazendo a zaga. Tietê, nesse jogo contra o Corinthians, saiu machucou uma contusão muscular. Provavelmente não enfrenta a gente. Então a gente tem essa baixa aí. E eles estavam sem o Verratti, que entrou durante a partida. Não vi nada demais. Confesso que aquele jogo do Santos, a gente estava indo para o jogo, acabou não acompanhando o jogo em si, né? Mas o Santos também estava muito abaixo. E aí eu queria saber de vocês, vendo essa escalação aí, possíveis desfalques, assusta, preocupa, ou a gente tem que ir com o espírito que a gente estava aqui da live pré-jogo do Juventude? A gente tem que ir para vencer e mostrar que nós temos um time melhor. É isso, Glauber? Então, Davi, eu acompanho bastante o Vasco, né? Porque tem os caras que eu fico ouvindo os caras falar, porque assim, time em crise, quando você ouve a live de time em crise, é tipo um hobby que eu tenho. Eu acho bom pra caralho, é engraçado você ficar vendo os caras reclamando do time. Sim, aí eu vou lá e coloco assim. Eu entro lá no chat e coloco assim, pô, e o Botafogo contratando. Enquanto isso, o Botafogo, os caras eu falo isso, o cara tá puta. Eu tô nesse hobby, eu trabalho ouvindo, enfim. E aí eu sei, por isso, tem os caras do Vasco são muito bons, assim, engraçados. E eles são muito malucos também, ao mesmo tempo de otimistas. O jogo já, por exemplo, no Vasco e Corinthians... São emocionados. No Vasco e Corinthians, no cara a cara, o Vasco ganhou de 9-2 no cara a cara do time do Corinthians. Eles são malucos, entendeu? Assim, eu acho espero que o David tenha estudado o Vasco. Eu não acho inteligente, amanhã em São Januário, a gente querer marcar, que nem alguém já colocou aí, pressão no ataque. Dá a bola pro Vasco. O Vasco, o Diniz gosta de ter a bola e ele não tem qualidade no time para jogar. Ele tem um jogador que é de qualidade ali, que é o Felipe Coutinho. O Ryan vai ser perigoso pelo lado esquerdo do nosso defesa ali. E o cruzamento na área, que é do Veguete. Mas deixa o Vasco com a bola e eles na transição para trás, na volta deles, é muito merda. Toda hora a gente vai achar buraco para fazer Jefinho. Para mim, amanhã teria que ser titular, porque eu acho que ele ia aproveitar muito espaço em cima desse Léo Piton. Esse Léo Piton, ele tem até um cruzamento razoável, mas na marcação ele é péssimo. E o Paulo Henrique, eu já ouvi hoje que o Paulo Henrique volta amanhã. Os zagueiros contratados por eles, que é o Robert Renan, que é o do Internacional, não, estão inscritos, mas não vão ser relacionados. O Tietchan está fora, realmente. E assim, é um jogo de inteligência. O Botafogo, historicamente, sempre encaixa bem um jogo contra o Fernando Diniz, né? Eu acho que o Diniz não ganhou o Botafogo. Se ganhou muito pouco. Então é manter a inteligência, deixa eles com a bola, eles vão errar, e a gente nessa de errar, é pressão, tomar a bola e fazer o gol. Se a gente fizer 1-0, 2-0 lá, aquilo vai virar um barril de pólvora, a porrada vai comer na arquibancada. Eles já estão com a pressão em cima do Diniz, já estão com pressão em cima do Diniz, que então, já vem de 2 derrotas aí, o time não está evoluindo, não está entregando.
Parece que aquela discussão que ele teve na beira do campo com o Ryan não pegou muito bem pro elenco. Aquele negócio de expor, de fazer e acontecer. Então, assim, realmente, amanhã a gente pode estar acendendo a pólvora ali, né, Bruninho? Se jogar com inteligência. Eu também acho igual o Glauber. Não é um jogo para desespero, porque é um jogo de 180 minutos. E a gente tem a volta do Nilton Santos, né, cara? Temos que saber jogar esse jogo aí de 180 minutos mesmo. Cara, assim, eu vejo alguns os pontos mais importantes ali do Vasco. Seria o Ryan mesmo, que tem mostrado um bom futebol. Esse Nuno também é um bom jogador, tá? Isso que eu ia falar. E, assim, o Verratti, que acaba vira e mexe, acaba fazendo um gol na gente, então a gente não sabe se ele vai entrar como titular ou não. E aí tem a questão dessa nossa zaga ainda não ser a titular, acho que isso complica um pouco. O Nuno tem mostrado um bom futebol. Fora isso, cara, eu acho que não vejo nada demais assim no elenco do Vasco, não. O Piton e o PH lá, o Paulo Henrique, né? Pedro Henrique para mim, mediano. O que me preocupa é o fato dele cair ali junto com o Alex Telles. O Paulo Henrique não tem lateral no Brasil melhor que o Paulo Henrique, lateral direito. Foi o que eles falaram aí pós-jogo do Santos e durante a semana aí. Eles estão. Se ele fosse tão bom assim, não estaria no Vasco, Davi. Se fosse tão bom assim, não estaria no Vasco. É verdade. Tá mudo aí, Glauber. Tá mudo ainda, deve ter descarregado o microfone. Deve ter desconectado aí. Fala, se ele fosse tão bom, não estaria assim no Vasco, não, cara. Também acho que não. Então, o time deles aí deve ter essas mudanças aí que o Glauber falou muito bem. Então, o lateral Paulo Henrique deve retornar. Acho que voltou, Glauber. O que eu estava dizendo que ele tem muita força física, esse Paulo Henrique. Ele ganha notoriedade por isso. Ele não. Meu irmão, isso aí eu tenho que falar. Eu acho ele horroroso. Eu acho ele lembra o Alessandro. Lembra o Alessandro, Cabeção, Paraíba, do Botafogo? É igualzinho. Uhum. Só que ele não para de correr, irmão. Não para de correr um minuto. E como ele tá vindo de contusão, ele. Se tiver meia boca fisicamente, é outro buraco que a gente vai ter ali em cima dele, entendeu? Então a gente tem que botar nossos pontos mais incisivos. Eu acho que tem que entrar com o Jefinho de um lado, teria que entrar. Eu preferia entrar com o Matheus Martins do outro, com o Arthur Cabral e Savarino. Assim, para a gente ter a velocidade e conseguir deslocar. E aí o David colocar o Jefinho no lugar dele para voltar para marcar, para ajudar o. Apesar que pelo lado direito o Vitinho dá conta, né? O problema é o lado esquerdo lá com o Telles. Então, é o que eu falei no jogo de domingo lá. A gente. O time do Juventude estava controlando todo o lado direito deles, né? O lado esquerdo nosso, com Batalha e Reinaldo jogando ali o lateral direito, chegando junto, dobrando em cima do Telles, né? Porque a gente não tinha o Montoro para segurar os caras. Por isso que eu pedia que tivesse um cara mais agudo na esquerda para alguém segurar o lateral. Se não tivesse, é o que eu tô falando. O raciocínio é esse, é o mesmo. E o Matheus Martins tem uma coisa de gostar de jogo grande, né? Ele sempre faz alguma coisinha, alguma graça em jogo maior. Isso. Era um jogo bom para ele mesmo. E aí eu trouxe retrospecto nosso aí. Na verdade, os últimos jogos, os últimos confrontos entre Botafogo e Vasco, últimos 10 jogos, 5 vitórias nossas, um empate, 4 vitórias do Vasco, então tem um certo equilíbrio. Esse ano eles ganharam a gente no Carioca, sempre ganha a gente no Carioca e fica vangloriando o Carioca que a gente não tá nem aí. Mas nos últimos 10 confrontos, 5 vitórias nossas, 4 deles, um empate. O último jogo pelo Brasileiro a gente ganhou de 2-0 lá em Brasília, até com uma certa facilidade que eu considero naquele jogo, a gente voltando da Copa do Mundo, eles com um mês parados, a gente foi e deu 2-0 neles. Então, assim, time por time, eu acho o nosso time muito melhor que o deles. Elenco e até em questão de quantidade para substituição, mudança de jogo, de atletas mesmo, acho a gente mais elenco do que eles. Mas o Davi fala.
Rapidinho, tem um equilíbrio aí de resultado, de resultado final, né? Mas as nossas vitórias sobre o Vasco são avassaladoras, cara. Aquela Sim. vitória do ano passado era para ser de 12-0 em cima do Vasco. Sim. Até O time isso. tirou o pé. O time Pô, tirou o pé. não fez o que tinha que ser feito, que é amassar eles mesmo do jeito que estava. A gente estava com 10 minutos, 15 minutos, não, 2-0 com 10 minutos de jogo. Muito rápido e muito acima. A vitória desse ano do Brasileiro também a gente, porra, amassou. A gente tem as O nossas Montoro jogou vitórias muito bem aquele são jogo, né? são mais pesadas em cima deles, ultimamente. O David falou um pouco projetou um pouco essa partida na última coletiva dele. Vou botar aqui pra gente ouvir. O que mais te preocupa para o jogo contra o Vasco? Foram algumas saídas erradas da defesa, um pouco de falta de intensidade? Qual é a sua maior preocupação para o jogo de quarta-feira em São Januário, por favor? Que é um time que joga muito bem com bola, que tem uma maneira de jogar onde tem muita superioridade nos corredores laterais, temos que defender bem e não é preocupação, é simplesmente respeito pelo rival, mas e procurar preparar o jogo da melhor maneira possível. É um jogo importante, claramente, vai ter muito ambiente, não? Pela torcida, a nossa torcida acho que vai apoiar também no Rio. E também recuperar, como sempre aqui nesse calendário, procurar recuperar bem, porque hoje também vimos que o esforço que tivemos nesta semana com um viagem tão longo, nos últimos 20 minutos a gente pagou um pouco esse esforço, então é importante recuperar bem todos. Talvez. É isso aí. Ele deu a visão lá, falou que não é preocupação, mas é respeito, porque é um clássico, e entende que o time do Vasco joga muito pelas laterais, realmente joga, pontas e laterais. Tem o Ryan lá, que é um moleque daquela correria ali na ponta, que vai cair na ponta do Alex Telles. É um time que joga muito pelas laterais, ele está atento ao time lá, mas pregou respeito e não preocupação. Vamos para o jogo. E aí, saiu isso daqui hoje também, essa matéria aí da escalação, para a gente já debater também qual é a escalação para o Clássico. Então, a escalação do Botafogo. Arthur treina e David deve ter força máxima em Clássico contra o Vasco. Copa do Brasil é a principal prioridade do Alvinegro no restante da temporada 2025. O técnico poupou titulares no último fim de semana contra o Juventude. Após poupar titulares em Caxias do Sul, o técnico David Ancelotti deve escalar o time com força máxima em São Januário. Arthur ganhou descanso no jogo contra o Juventude e, sem problemas físicos, deve retornar ao time titular. Ele treinou normalmente nessa terça-feira. Anunciado nessa terça-feira, o zagueiro Gabriel Bahia foi regularizado no BID e fica à disposição para o confronto. Ele fez apenas um treino com os novos companheiros. E aí o time deve ser esse daí, ó. John, Vitinho, David Ricardo ou Marçal e Barbosa, Alex Telles, Danilo e Marlon, Arthur, Savarino e Montoro e Arthur Cabral. Dessa provável escalação aí, vocês acham que a gente deve começar com Danilo e Marlon no meio e Savarino retorna juntamente com o Arthur? Você já falou aí, Glauber, que você colocaria o Jefinho para jogar, mas tem o retorno do Arthur e o Matheus e Martins, e a gente fica com esse meio campo que a gente já não gostou em alguns jogos que o Danilo e o Marlon jogaram juntos, precisa de um encaixe melhor ali, fica sem aquele combate, né? Como é que você vê essa possível escalação aí com Danilo e Marlon, Savarino voltando e Arthur também retornando à ponta direita? Assim, eu já falei no ataque, né? Eu preferia jogadores mais decisivos. Tanto o Jefinho pelo lado direito quanto o Matheus Martins pelo lado esquerdo, até porque se o jogo não encaixasse, teria as opções para colocar o Montoro e o Arthur. E esse encaixe aí do Danilo com o Marlon está me preocupando muito, cara. Eu tô cada jogo que passa mais convencido que o Marlon joga que o Danilo joga na do Marlon. E os dois estão batendo cabeça porque eles estão na mesmíssima posição. Eles têm que fazer a mesma função. Só que o Marlon tem uma característica mais forte de bola longa e o
o Danilo é a bola rasteira, mas assim, sempre agulhado, sempre vertical num passe. E eles estão batendo cabeça. Nesse jogo, não sei se vocês repararam, nesse jogo com Juventude, teve uma bola que o Marlon deu para, ou vice-versa, para o Danilo já tinha saído. Ou o Danilo tinha dado para o Marlon já tinha saído da posição, entregaram a bola no pé dos caras. Tem acontecido isso com frequência. Então, é complicado. Para mim, é porque a gente teria que ter... Pô, para mim seria lindo Gregory e Danilo. Mas Gregory foi embora e, enfim, a gente tem... O que você vai ter é o Newton. Newton ou Alan, mais combativo ali. O Alan já não tem mais aquele vigor. Principalmente no jogo fora de casa. Eu não gostaria de entrar com os dois assim, não. Eu entrava com o Newton ali também. Claro que o Newton nem se compara ao jogador que é o Alan, que é o Danilo ou o Marlon, mas é um cara que acaba combatendo mais e acaba deixando o Marlon Freitas no local onde ele é confortável de jogar. E realmente há essa confusão quando joga Danilo e Marlon ali. Os dois e a gente fica com um meio campo meio perdido, meio sem combate, né, Bruninho? Você sente isso também? Não parece que ele não deu a liga ainda dos dois, né? É o que o Glauber falou, tá? A diferença entre eles ali é que o Marlon Freitas tem um controle ali de um meio campo e um passe longo muito bom. O Danilo já tem uma que eles chamam lá de box to box, né? Ele está sempre presente ali nas jogadas e ele tem esse passe rápido, né? Mas assim, pelo que a gente está vendo, nenhum dos dois, o Marlon a gente já via, né? O Danilo não está demonstrando isso tanto, mas que é aquela combatividade que a gente esperava que fosse ter, fazendo dupla com o Marlon Freitas, já que a gente perdeu o Gregory, né? E hoje, se a gente precisar de um cão de guarda ali na frente da defesa, eu acho que o primeiro aí de linha é o Newton mesmo. Pela altura, pela passada larga, pela imposição física, apesar de um péssimo jogo que ele fez, jogo passado, mas acho que acaba sendo o melhor ali. E eu até acho que ele vai entrar, tá? Porque essa é a provável escalação que o Gé trouxe em cima do que os setoristas acompanham aí. Mas se eu fosse escalar, a zaga seria essa daí mesmo, John Vitinho, David Ricardo, Barbosa e Alex Telles, até porque a gente teria o Marçal, uma eventual necessidade, o Marçal consegue entrar na lateral, consegue entrar de zagueiro, então acho que a gente não queima uma substituição deixando o Marçal no banco, né? E aí eu entraria com o Newton, Marlon Freitas, iria de Arthur e Jefinho, Savarino e Arthur Cabral. Eu entraria com o Jefinho na esquerda, que ele já se notou. A primeira passagem dele foi muito bem pela esquerda, tem jogado pela direita pela necessidade ali mesmo, e a gente não tem um ponta reserva para o Arthur, mas eu entraria com Arthur, Jefinho, Savarino e Arthur Cabral. Em meio campo, Newton e Marlon Freitas. Não sei se você ia nessa também, como é que você ia, Bruninho? Fala para mim. Cara, eu acho que o Telles precisava de um descanso, cara. Eu acho que o Marçal tinha que entrar titular, nem que o Telles descansasse aí o primeiro tempo e revezasse. Porque, assim, mal bem você tem o Barbosa e o David Ricardo ali na zaga, né? Acerte o jogo. Agora, eu não sei, esse cara do Volta Redonda já vai estar disponível? Já vai pro jogo. Já tá no vídeo, ele já vai pro jogo. Ele não jogou pelo Volta Redonda, não, né? Copa do Brasil. Não, mas a regra mudou. A regra mudou agora, Bruno. Ah, é? Parece que agora não tem mais esse negócio de jogou para um time e não pode jogar pelo outro, não. Mudou. Tenho certeza que mudou. Não sei exatamente como, mas eu tenho certeza que agora pode. Ele tá inscrito, já, até na matéria que eu li aqui já tá dizendo que ele tá disponível pode, pro jogo não tem mais problema, não. Mas não deve entrar, né? Porque é uma coisa que o Esteban sempre fala. O David, ele vai muito na confiança, né? Ele prefere utilizar os caras mais experientes. Mas olha só, Davi, ele tá em... Ele teve não vai pro jogo. Mas ele tá em pleno campeonato, tá? Ele tá jogando segunda divisão. Tá. Eu digo fazendo gol, tá jogando normal. De contexto de novos companheiros mesmo, né? Estilo de jogo, Mas assim, se der alguma merda com... Deus me livre guarde, se der alguma merda com o Davi Ricardo, eu acho que ele não mete mais Marçal, não. Ele vai meter esse garoto aí, pode apostar. Ele é pé direito ou pé esquerdo? Não sei. 26 anos, pé direito. Pé direito, Então. É a melhor posição, back central. Então vai para ali para direita e o Barbosa DVD de volta na na que a gente posição. fala.
Pelo DVD parece ser bom, pelo DVD. Vamos ver no campo aí. Eu acho O Lucas Jalter era maravilhoso, lembra? O Lucas Jalter pelo Goiás? Não, olhar o currículo. Mas serviu pra fazer aquele gol da gente lá em 2023, de cabeça. E o que ele fez Deus me livre guarde. Ele tem brasileiro, tem sul-americano, tem Libertadores. Lucas Jalter é campeão de Ele tudo pode aí, parar tá, de jogar cara? bola. Bom, eu acho que deveria dar pelo menos um descanso pro Telles aí nesse primeiro jogo. E aí o meio-campo também, eu acho que tem que entrar o Newton ali. Aí não sei se Newton e Danilo e Newton e Marlon, tô na dúvida ainda. E eu entraria com o Jefinho no primeiro tempo também, cara. Ou ele entra com essa formação e deixa o Jefinho para jogar nas costas dos caras, tanto do Piton quanto do. Ô, Bruninho, você falou, e eu também concordo, sabia? Pensando melhor aqui, entrar com o Marçal ali no lado que o Ryan joga, o Marçal é melhor que o Telles para dar embate físico ali, porrada no jogador, para botar o jogadorzinho que é moleque. Ó, dá uma chegada nele bonita. O Telles não faz isso, não. O Telles é meio, né? Jogadorzinho. É boleiro, né? Perninha arcada, não tem chegada. O Marçal mexe joga na com porrada, perfume exalando. Eu sou fã pra caralho, cara. Pagodeiro, toca cavaco, perna arcada, joga pra caralho, campeão pro Botafogo. Eu sou muito fã do Telles. Não, o Telles é ídolo. E vai pra marca do pênalti e não perde, tá? Vai pro pênalti e não perde, irmão. A gente não tem aquele medo. Vai pro pênalti e não perde. Já viu a filhinha dele? Coisa linda, mano. Que filhinha linda, maluco. A menininha do Botafoguense pra caramba. Pra gente passar régua nessa parte do Vasco aí, a gente já falou qual time que entraria. Eu quero saber de vocês. Palpites pro jogo de amanhã. Pra gente passar no chat pra nossa rapidinhos. Palpite pro jogo. O que vocês acham aí que vão ser, mediante o que a gente está vendo aí dos dois times aí, no momento? Cara, eu esperava um 2-0 aí, cara. 2-0. Mas o que eu vou frisar sempre, cara, a gente precisa evoluir no jogo, né? Mostrar mais desempenho, mais produtividade. Eu acho que isso aí vai gerar situações, jogadas, né? Possibilidade de gols, mas em termos de um resultado que dê um pouco mais de conforto para o segundo jogo, um 2-0 seria ideal. Mas, volto a falar, espero que o time evolua mais dentro de campo em termos de jogadas, melhora em toque, né, em passe, que era um dos pontos fundamentais nossos, né? Eu espero isso. Davi, eu aposto um 3-1 de novo. 3-1 Fogão? 3-1 nós. 1-3, né, na verdade. Eu acho que vai ser um jogo de bastante gols. E assim, é o que eu tô dizendo, o David tem que ter a inteligência, alguém que é brasileiro tem que falar para ele, aquilo lá tá um barril de pólvora. Se a gente conseguir segurar o ímpeto deles iniciais, meter 1-0, acabou o jogo para eles. Vão bater pneu, vão dar porrada, vai ter jogador expulso deles, etc e tal. E aí, só articular o jogo. Eu vou de 2-0 a gente. Savarino, que declarou amor e ficou. Ídolo. E Arthur Cabral. 2-0 Fogão, Savarino e Arthur Cabral. Estamos caminhando para 2h30. 2 horas, 1h30 de live. E aí, já agradecer a todo mundo que deixou comentário aí. A gente já vai estar passando no chat para ler tudo. Lembrando a vocês que a nossa meta é 1.300 inscritos. Nós temos 1.273. Então, a galera que vai ver depois a live, aproveito para pedir aqui, se inscreva, comente, curte. Aproveito para convidar vocês a assistir os vídeos do canal, a galera que está chegando a primeira vez. A gente dá voz para todo mundo aqui. Então a gente tem vídeo de viagem, vídeo de jogos. Tem uma série lá nova, Raízes, muito legal, que passa por todos os palcos tradicionais do Botafogo. E o canal é isso daí para dar voz para todo mundo. Então, seja bem-vindo, se inscreva, deixe seu comentário. Faça parte do Fogo Viral.